Que momento maravilhoso o Senhor nos proporcionou ao orarmos. Fabiana, você pode vir aqui, por favor, então? Nós estamos gratos a Deus porque Deus enviou a Fabiana para estar conosco nesta manhã. Muitos de nós acordamos cedo hoje para orar, né? Muitos têm o costume de orar às 5 horas da manhã. Mas 5 horas da manhã a Fabiana já estava lá no aeroporto de Curitiba, se preparando para vir para estar conosco nesta manhã. Só que o seu voo era às 6 horas e foi cancelado. E aí nós ficamos às 6 orando e conversando. E graças a Deus ela chegou, está aqui conosco. Sabemos que você fez uma longa caminhada e nós te agradecemos. E esperamos que o Senhor neste momento possa te usar, porque Ele tem, como eu disse para você, Deus preparou algo grande para o nosso dia. E Ele há de te usar neste momento. A Fabiana trabalha também na obra do Senhor. A Fabiana trabalha como coordenadora do Departamento de Educação da Associação Paulista Central, lá do Paraná. Ela viajou toda a semana, esteve fora, mas graças a Deus por estar conosco. Muito obrigada. É um prazer muito grande para nós te receber aqui na Igreja de São Caetano. Feliz sábado. É um prazer enorme conhecer essa parte da Igreja de Deus, essa família que eu tenho aqui em São Caetano do Sul, porque onde quer que esteja o povo de Deus, aí é a nossa família também. Amém? É uma alegria estar aqui. Eu agradeço o convite para conhecer essas pessoas, esses rostos bonitos que estão aqui. Antes de nós começarmos propriamente, abrirmos a palavra de Deus, eu acho interessante, antes de mais nada, porque eu estou aqui sozinha, sou casada, professor Alex, estou aqui, longe de Curitiba, mas sob a liderança de um homem de Deus. Agradeço pelo marido que eu tenho e que está me aguardando até o final do dia. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu acho interessante que nós tenhamos um Dia da Mulher. Sabe por quê? Porque o Dia da Mulher, eu levei um tempo para... Vou confessar aqui, de público. Eu levei um tempo para aceitar o Ministério da Mulher bem. Entendeu? Eu levei um tempo para aceitar o Ministério da Mulher bem. Porque esse negócio, eu vou fazer, sabe assim, eu levei um tempo. Mas porque o Ministério da Mulher, ele nos lembra uma coisa, gente. A importância do Ministério da Mulher é tamanha nesta igreja e para esta obra, porque primeira coisa, ele nos lembra algo importante. Nós não chegamos no lar. Nós não chegamos no lar. E a igreja é inspirada, entendeu? Pelo trabalho do Espírito Santo, organizou o Ministério da Mulher. Organizou o Ministério da Mulher porque, sim, existe exclusão, existe preconceito, existe tudo isso. E só vai dizer que não existe isso se for homem, porque não é mulher. Não viveu na pele. Quando eu era menina, eu fui criada na igreja adventista lá em Sorocaba. Eu moro, vai fazer 7 anos agora, eu moro há 7 anos em Curitiba, mas eu cresci na igreja de Sorocaba, no interior de São Paulo, eu não sei quantos conhecem a cidade. E quando eu cresci nesta igreja, eu comecei a pregar na igreja, eu tinha 8 anos. Era pequenininha. E a igreja que eu frequentava, e no distrito todo que eu frequentava, e como eu sou adventista de berço, então eu conhecia ali a igreja toda. E onde quer que eu ia, eu era muito amada, muito querida. Entendeu? Aí eu mudei. Eu casei, e depois de 2 anos de casada, eu fui parar em outra cidade. E aí eu descobri o seguinte, que eu era mulher. Como assim? Até então eu era sexuada. Então. Por quê? Porque quando eu ia pregar em uma igreja, ou ia falar em algum lugar, eu não era uma mulher, eu era Fabiana. Então as pessoas, e eu falava assim, nossa, esse negócio de dizer que tem preconceito com mulher, isso não existe. Porque veja só como eu sou bem aceita. Veja só como eu sou bem aceita. Até o dia que eu casei e fui para outro lugar. E quando eu cheguei e fui à igreja do Senhor, em outro lugar, demorou 3 sábados para me cumprimentarem, também só cumprimentavam o meu esposo. E outras cositas mais. Foi quando eu fui para uma outra igreja, em Curitiba mesmo, que eu terminando de participar de uma escola sabatina, um irmão que está com a maior boa vontade, do coração de Jesus, não foi por maldade não. Ele pegou e colocou a mão no meu ombro, eu olhei para trás e falou assim, nossa, que comentário inteligente, eu nem lembro que comentário que era. Comentário inteligente esse que você fez, não, irmã? E não é normal mulher fazer comentário assim. Falei, nossa, né? Mas eu agradeci, sorrindo. Obrigada, irmão, que coisa. Então, essas coisas acontecem sim.
Essas coisas acontecem sim. Somente um pai de menina sabe a preocupação que ele tem quando a menina sai fora de casa, não é isso? Abre o portão, que você olha assim e fala, Senhor, cuide desta minha princesa. Somente uma mulher no trabalho sabe o que é ter a escolarização até maior e o salário não ser a mesma coisa. Mas aí a gente olha assim, antes de nós entrarmos na Bíblia, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 2, verso 18, isso tudo não é um sermão, só estou me apresentando. Gênesis 2, verso 18, diz um texto que nós conhecemos muito, e fala assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê? Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea, igual. Sabe o que significa auxiliadora aqui? Essa palavra auxiliadora, no original, ela é ezer. Sabe o que significa isso? Essa palavra auxiliador ou auxílio, ezer, no original, só é usada quando era a ajuda de Deus para o homem. Traduzindo, ele está dizendo assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Darei a ele a minha ajuda. Darei a minha ajuda a este homem, para que o propósito que eu tenho na vida deste homem seja cumprido. Foi por esse sentido que nasceu a mulher. Eva, é a ajuda de Deus para o homem. E toda vez que aparece a palavra auxiliadora, nesse sentido, o ezer é sempre quando Deus está ajudando o ser humano. É sempre o auxílio de Deus para que o propósito seja cumprido. Quando eu entendo isso, é que eu compreendo por quê que Satanás, ele escolheu tentar Eva primeiro. Porque Eva era a ajuda de Deus para Adão. Eva era a ajuda de Deus para que o propósito fosse cumprido em Adão. Então não podia ser Adão. Se fosse Adão que tivesse feito isso, como Eva era o auxílio, na hora que Adão chegasse com a maçã, era capaz que tomasse, nas palavras humanas, depois de 6 mil anos de pecado, tomasse uns tapas, acorda. Adão não faria isso, porque Eva era a forma de Deus ajudar o homem. E Eva foi enganada. Eva foi enganada, e depois que ela foi enganada, também tivemos a queda de Adão, e entrou o pecado no mundo. E nós vivemos agora do jeito que vivemos. Mas o plano original de Deus é que esta mulher fosse o auxílio para a vida do homem. Querido esposo, a mulher que está sentada ao seu lado, com a qual você divide a vida, é a forma como Deus te ajuda a ser um homem de Deus. Entenda isso. E sabendo que ela é o auxílio de Deus para a sua vida, como é que a gente trata as bênçãos de Deus para a nossa vida? Não é menor. E se vasculharmos o Evangelho, nós vamos ver que Deus conversou com mulheres, beijou mulheres, trouxe as mulheres para a igreja, ministraram as mulheres e tudo mais, na casa do Senhor. Foi para elas que ele apareceu primeiro. Foi para elas. E quando eu digo na casa do Senhor, é porque a igreja antes, depois das sinagogas e tal, aconteceu aonde? Nas casas. E ali estavam as mulheres. Porque o Senhor fez nova todas as coisas. Em um mundo em que a mulher valia menos que um animal, em que a palavra dela não tinha valor nenhum, e naquele mundo grego, o homossexualismo era aceitável, porque era dito que a mulher não tinha direito ao amor. Então ela era para procriação, como quem tinha o direito ao amor era só o homem, então o homossexualismo era uma prática comum. É neste mundo que o Senhor Jesus vem e fala, eu faço nova todas as coisas. E ele levanta o status da mulher, como também levanta o status das crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Esse é o papel da mulher. Ser uma auxiliadora, uma pregadora, alguém que leve a luz do Evangelho de Deus. Somos diferentes? Somos sim. Porque Deus não fez 2 homens ou 2 mulheres, somos diferentes. Mas ambos fomos chamados para o Senhor e pelo Senhor. Amém? Esse é o plano de Deus. Este é o plano de Deus. Nunca se afastem do plano de Deus. Mas, nós vamos conversar hoje não sobre a mulher. Quem estava esperando que eu viesse aqui e falasse de mulher, 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 mulher? Não.
Eu vou falar do plano de Deus. E para falar do plano de Deus, eu vou falar da figura central da Bíblia, que é Cristo Jesus. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas perguntas. E a cada pergunta que eu fizer, a igreja vai responder Jesus. Ok? Tá bom? Vamos só treinar. A cada pergunta que eu fizer, a igreja vai responder com essa emoção. Beleza? Vamos ver. Quem é a semente da mulher em Gênesis? Quem é o cordeiro pascal em Êxodo? Quem é o sumo sacerdote em Levítico? Quem é a rocha ferida e a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite em Números? Quem é a cidade de nosso refúgio em Deuteronômio? Quem é o tecido vermelho na janela de Raabe em Josué? Quem é o nosso libertador em Juízes? Quem é o resgatador em Ruth? Quem é o rei do exército em 1 Samuel? Quem é o descendente de Davi em 2 Samuel? Quem é aquele que responde com fogo em 1 Reis? Quem é o rei dos reis em 2 Reis? Quem é o rei de Deus em 1 Crônicas? Quem é aquele que faz aliança com seu povo em 2 Crônicas? Quem é o nosso auxílio, Senhor dos céus e da terra em Esdras? Quem é o reconstrutor de tudo em Neemias? Quem é Mordecai assentado fielmente no portão em Ester? Quem é o redentor que vive eternamente em Jó? Quem é o bom pastor em Salmos? Quem é a sabedoria em Provérbios? Quem é o alvo verdadeiro em Eclesiastes? Quem é o noivo em Cantares? Quem é o príncipe da paz em Isaías? Quem é a nossa justiça em Jeremias? Quem é o Deus misericordioso em Lamentações? Quem é aquele que dá vida aos ossos secos em Ezequiel? Quem é a pedra que derruba a estátua do sonho de Nabucodonosor em Daniel? Quem é o esposo e o amor sempre fiel em Oséias? Quem é aquele que promete chuva serode em Joel? Quem é aquele que revela os segredos aos profetas em Amós? Quem é aquele que livra em Obadias? Quem é o profeta ressuscitado em Jonas? Quem é o nascido em Belém em Miqueias? Quem é aquele que leva as boas novas em Naum? Quem é aquele que ouve o clamor do profeta até quando, Senhor, em Abacuque? Quem é aquele que está no meio do seu povo em Sofonias? Quem é o desejado de todas as nações em Ageu? Quem é aquele que purifica e prova seu povo em Zacarias? Quem é o anjo da aliança em Malaquias? O rei Messias em Mateus? O filho de Deus em Marcos? Quem é o pai do filho pródigo esperando seu filho no portão em Lucas? Quem é o verbo criador e o verbo se fez carne em João? Quem é o doador do Espírito Santo, a primeira igreja em Atos? Quem é a nossa justificação em Romanos? Quem é a primícia dos que dormem em 1 Coríntios? Quem é a graça de Deus em 2 Coríntios? Quem é o verdadeiro evangelho em Gálatas? Quem é o esposo amoroso em Efésios? Aquele que nos fortalece em Filipenses? A cabeça da igreja em Colossenses? O vingador do seu povo em 1 Tessalonicenses? O fiel protetor em 2 Tessalonicenses? O único mediador entre Deus e os homens em 1 Timóteo? O justo juiz em 2 Timóteo? A graça salvadora de todos os homens em Tito? Aquele que a liberdade intercede por nós em Filemão? O sumo sacerdote no céu? O dom profético lá do alto em Tiago? A pedra principal em 1 Pedro? Aquele que promete novos céus e nova terra em 2 Pedro? Aquele que perdoa os pecados em 1 João? A fonte da verdadeira doutrina em 2 João? A verdade em 3 João? O único soberano e Senhor em Judas? E o único capaz de abrir o livro em Apocalipse? É sobre este que nós vamos conversar hoje. Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque de Gênesis a Apocalipse o Senhor está revelado.
Obrigada, Senhor, porque a revelação, a palavra nos exalta o seu nome. E sabemos nisso que podemos crer com todas as nossas forças que as suas promessas são fiéis e irão se cumprir. Por favor, ó Pai. E assim, crendo em suas promessas, nós pedimos que o seu Espírito Santo esteja aqui conosco. Para que tudo aquilo que seja falado, comentado, refletido, lido, seja para a tua honra e tua glória. E para a transformação da sua igreja. Pedimos isso não porque haja mérito em nós. Reconhecemos que somos falhos e pecadores. Mas pedimos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Pode colocar? De Gênesis a Apocalipse, a personagem principal, e é a personagem mesmo, tá? É no feminino a palavra. A personagem principal da Bíblia é Jesus. E por que Jesus? Porque Jesus é o nosso Redentor. É o nosso Salvador e é o nosso Redentor. É aquele que veio a este mundo, morreu para nos salvar, mas ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Amém? Nós vamos hoje falar sobre uma igreja escatológica. Porque eu não posso falar sobre o ministério da mulher, ou sobre qualquer ministério na igreja. Seja os desbravadores, seja os jovens, aventureiros, o departamento infantil, a escola sabatina, o ancionato, o diaconato, sem entender o contexto desses departamentos, sem entender o chamado da mulher, do homem, da criança, para este tempo, para esta igreja. Então, para que a gente possa entender o porquê existe o ministério da mulher, o porquê que existe a igreja, nós precisamos entender no contexto da igreja escatológica. Ficou bem pequeno, mas eu vou contar para vocês. E aí vocês acreditam na minha palavra, ok? Em 1844, o pastor Frederick, o ministro da igreja metodista, ele estava pregando, em 1844, ele estava pregando em sua igreja. E naquele momento, nos Estados Unidos, estava acontecendo uma revolução em que não importava a placa da igreja. O importante era pregar que breve Jesus voltaria. E estava para ser naqueles dias. E a mensagem estava sendo proclamada, independente da placa ou qualquer coisa assim. E o pastor Frederick, naquela igreja metodista, ele estava celebrando num culto em que uma irmã batista do sétimo dia estava ali sentada. E ele estava fazendo a Santa Ceia. E naquele momento ele fez uma oração e ele disse assim: todos os que confessam comunhão com Cristo numa cerimônia como esta, a Santa Ceia, devem estar prontos a obedecer a Deus e guardar seus mandamentos em todas e qualquer situação. E a irmã Rachel estava ali e ela ficou inquieta. Você já teve um momento que você escuta uma coisa e você está doido para falar? E perguntem para mim que eu tenho uma opinião a dar, e ninguém pergunta e você só precisa que alguém peça a opinião. E ela estava ali de um lado para o outro, espremida, doida para falar alguma coisa, mas ninguém perguntou nada. Terminou a cerimônia. E passados uns dias, o pastor Frederick foi visitar a irmã. E chegando lá, disse assim para a irmã: olha, eu percebi que no dia do culto você estava inquieta. Tem alguma coisa que você queria falar? Era tudo que ela queria. E ela disse: é que no momento que você falou assim, olha, todos os que têm comunhão com Cristo numa cerimônia como estas, devem estar prontos a obedecer a Deus e guardar seus mandamentos em todas as situações. A minha vontade era dizer: então cobra a ceia e senta. Ele olhou: como assim? Porque o Senhor não guarda os mandamentos de Deus. E dizendo isso, ele falou: mas como? E aí ela contou sobre o quarto mandamento. Ela contou sobre o: lembra-te dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalhares e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia do Senhor não farás nenhuma coisa. Nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem teu animal, nem teu forasteiro de tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º dia descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. O pastor Frederick falou assim: olha, eu vou estudar o assunto. E ele realmente estudou. E após estudar o assunto, ele também se convenceu e se converteu sobre a verdade do sábado. Passado algum tempo, ele também pregando, e Thomas escutou o sermão dele e passou a observar também o sábado bíblico. Depois disso, Thomas publicou um artigo intitulado A Esperança de Israel. E José Bates encontrou esse artigo, leu e também se converteu sobre a verdade do sábado.
e passou a pregar sobre isso. E José Bates apresentou esta mensagem a Ellen Harmon, ainda não tinha se casado com Tiago White, a Ellen Harmon e a Tiago White. E naquela ocasião, os dois acharam que isso não tinha importância nenhuma. O negócio era falar que Jesus ia voltar. E não se importaram com essa mensagem. Mas Bates, convencido disso, organizou um pequeno livreto, uma revistinha, intitulado Sábado do Sétimo Dia, um Sinal Perpétuo. 48 páginas era esse livreto. E logo após o casamento, Tiago e Ellen estavam estudando esse livreto e também se converteram sobre a verdade do sábado. E assim começou a grande história da guarda do sábado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nos últimos 150 anos, um pouco mais da Igreja Adventista, o número no mundo passou de cerca de 3.000 membros, que nós tínhamos em 1863, quando organizados, para mais de 18 milhões, que é o dado de 2015. Olha que número espantoso. Enquanto a Igreja Batista do Sétimo Dia, da nossa irmã Rachel, que começou tudo isso, na verdade, né? A gente atribui a José Bates, mas o Espírito Santo, ele trabalha com todos. Sabe assim? De uma forma assim, vai trabalhando com um, com o outro, de maneira que às vezes a gente nem percebe. Mas em todos os lugares, em corações diferentes, a mensagem é proclamada. E Rachel foi a que começou isso tudo, de certa forma. Na Igreja Batista do Sétimo Dia, hoje, somos 50 mil membros no mundo. Menos de 1% dos membros da Igreja Adventista. Por quê? O que fez a diferença? Porque os adventistas crescem de maneira tão extraordinária nos últimos 150 anos, enquanto os batistas permaneceram em um número quase estático. A resposta é que, desde o início da nossa história, colocamos o sábado em um contexto escatológico. Assim como todos os ministérios da igreja são escatológicos. O que significa isso? Se algum dia você ouviu, e eu espero que você não tenha ouvido isso, que nós guardamos o sábado porque é simplesmente um dia para descansar, isso não é a verdade. Porque nós guardamos o sábado porque temos que ter um dia para vir à igreja, e Deus escolheu o sábado, então é esse o dia, a gente vem aqui, essa não é toda a verdade. O sábado, ele é mais do que simplesmente um dia de guarda para nós. O sábado, ele representa a criação e a redenção, e aponta para a certeza de que breve Jesus voltará. Amém? O sábado ocupará, no fim da história deste mundo, que está muito perto, uma questão de controvérsia entre um dia e o outro, em que decidirá a vida de pessoas. Então, o sábado não é simplesmente um dia que eu me arrumo e venho mais bonitinha à igreja. E você pensa que se hoje eu estou o dia mais bonitinha, você pensa nos outros, né? Então, o sábado não é esse dia. O sábado é um dia que aponta que Deus está no controle da história deste mundo. E embora aconteçam tristezas, embora ainda a gente chore e sofra, Deus está no controle da história deste mundo. E muito em breve a pedra vai derrubar a estátua do sonho de Nabucodonosor. E nós viveremos eternamente com Cristo Jesus, amém? Este é o contexto do sábado. É um contexto escatológico. E faz toda a diferença para esta igreja. Faz toda a diferença para o nosso trabalho missionário, seja em qual for o departamento. Porque nós entendemos que nós estamos aqui com o objetivo de pregar sobre a volta de Jesus. De uma semana longa, eu contei para as meninas, né? Eu dei aula manhã, tarde e noite, e participei de reuniões. Então a voz está. Fui na universidade, dei aula nos cursos de pós-graduação. Mas vamos lá, então o que é escatologia? Escatologia, como a maior parte dos irmãos sabe, é o estudo dos eventos finais da história deste mundo. Antes da segunda vinda de Cristo. Então, esses temas escatológicos se encontram principalmente nos livros de Daniel e Apocalipse. Não somente nesses livros. Abacuque, Malaquias e tantos outros livros também tratam desses temas escatológicos, inclusive o livro de Esther. A história de Esther é uma história para os últimos dias. A história de Esther é uma história que relembra um tempo em que um povo será solicitada a vida de um povo, pedirão pela vida de um povo,
e um Deus estará à nossa porta. Amém? Abram a Bíblia em Provérbios 29, verso 18. Provérbios 29, verso 18. Diz o seguinte. Provérbios 29, 18, todos encontraram? Ai, meu Deus, agora eu vou correr. Não havendo profecia, o povo, mas o que guarda a lei, esse é? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha que interessante, o verso não diz assim, olha, não havendo histórias, o povo se corrompe. Ah, se não houver, olha, se não houver, quem sabe, uma poesia, o povo se corrompe. Não. Especificamente, não havendo o quê? Por que, não havendo profecias, o povo se corrompe? Queridos, quando eu estudo a profecia de Deus, quando eu estudo o que o Senhor tem revelado, ainda que eu não compreenda todas as coisas, eu consigo ter fé na palavra de Deus. Não faz muito tempo aí, em 2014, 2015, perdão, o Papa falou sobre o evolucionismo e disse que o evolucionismo era totalmente compatível à verdade bíblica. Não é qualquer pessoa que falou isso. Não foi qualquer pessoa, foi um homem culto, inteligente, estudado em filosofia, biologia e tudo mais, um doutor. E ele vai a público e diz para a população, quando os livros científicos não dizem isso. Eles deixam lacunas, também não dizem que é Deus, mas também não dá certeza nenhuma de Big Bang. Eu estava lendo um livro de física, meu esposo ele é físico, eu estava lendo um livro de física de uma pessoa, de um ateu, e ele diz o seguinte, os cientistas ficam, não era um livro criacionista, os cientistas ficam com o Big Bang, acho que nem sei se eu coloquei aqui, acho que eu não trouxe. Os cientistas eles ficam com o Big Bang para não ficar sem nada. Com alguns números forçosos, é isso que diz o texto. É possível chegar a alguns resultados. Isso é um livro de ciências que diz. O Fantástico diz isso para a gente, quando a gente liga a TV? Não, fala em certezas. E aí um homem culto vem e fala em certezas também. Sabe, mesmo que eu não seja bióloga, que eu não seja física, que eu não seja matemática, que eu não seja química, que eu não entenda tudo isso, mas quando eu olho para a profecia e vejo que o Senhor cumpriu todas as coisas exatamente no tempo correto, na plenitude dos tempos, como foi dito, que o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, porque foi exatamente no tempo profetizado. Então, ainda que eu não compreenda todos os detalhes, eu tenho a minha fé alicerçada na promessa do Senhor. Amém? A profecia nos dá a certeza que o Senhor está no comando. Nós não vamos ler por uma questão de tempo, mas em Daniel 8,14 diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será? Qual a importância desse texto, dessa profecia, para a igreja adventista do sétimo dia? Podem falar. O que ele representa? O tempo do fim, que mais? Também representa o tempo do fim, que mais? Isso, a razão. Esse é o atestado de nascimento da igreja adventista. Aqui está a certidão de nascimento da igreja adventista. Nós não nascemos por uma briga ou por qualquer coisa assim. Nós nascemos dentro de uma promessa, de uma profecia que o Senhor fez. Há muito tempo, muito antes para Daniel, dizendo, olha, haverá um povo, surgirá um povo, e este povo será levantado num tempo, na plenitude dos tempos, num tempo estabelecido, para pregar uma mensagem, que está em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Abram a Bíblia. Nascemos então para quê? Por que organizamos uma igreja? Por que existe uma igreja organizada? Por que existem os ministérios da igreja adventista? Por que existe o Ministério da Mulher? Porque existe educação. Por que existe escola? Porque existe hospital. Por que existe desbravadores? Por que existe clube jovem? Por que existe mordomia, ancionário e tudo mais? Por que existe o espírito de profecia para nós?
Por que existe a lição da escola sabatina, que nos dá uma identidade, nos une como um povo? Por quê? Aqui está. A igreja foi organizada profeticamente, ali colocado na profecia que nós vimos anteriormente, para que nós pudéssemos pregar esta mensagem, que está em Apocalipse 14, verso 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E seguiu-se este outro anjo, um terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira. Verso 12. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Amém? Nós surgimos para pregar este evangelho. Nós surgimos para dizer que chegou a hora do juízo. E que o juízo não é uma notícia ruim, porque é o nosso Senhor que nos julga. Nós surgimos nesse tempo para dizer que Jesus está voltando. E que se Deus assim for a vontade de Deus, será em nossos dias, amém? Eu tenho fé no meu coração que eu terei a oportunidade de ver o céu aberto, amém? Nós veremos Jesus voltar. Nós veremos o Cristo Jesus nas nuvens. Se Deus nos ajudar, nós seremos o povo que ergueremos a voz no alto clamor. Amém? É isso que nós temos para pregar. Temos que levar essa mensagem às pessoas, a um mundo que sofre, que não conhece essa verdade. Às vezes nós perdemos tempo com mensagens secundárias, falando de coisas banais, tentando... Não, é esta mensagem. O mundo quer saber que existe esperança, que existe vida, que existe céu, que existe a certeza do breve retorno. As pessoas querem esta mensagem. Esta mensagem faz a diferença na vida de qualquer pessoa. As pessoas querem saber que o corpo delas são templo do Espírito Santo, que está aqui contida nesta mensagem. As pessoas querem ser tocadas por este evangelho eterno, porque o Senhor nos deu essa mensagem. E nós devemos pregar. É para este tempo que nós somos chamados. É por isto que esta igreja foi organizada. Está vendo que não dá para eu pensar no que é ser homem e mulher nesses dias? O que é ser uma criança nesses dias? Porque nossos filhos serão solicitados a pregar. O que é ter um departamento, uma responsabilidade, um ministério pastoral, qualquer coisa, nesses dias, se eu não entender o porquê eu fui escolhido para este tempo. Mas fomos escolhidos para levar uma mensagem verdadeiramente adventista. Verdadeiramente adventista. Mas o que é ser adventista? O que é ser verdadeiramente adventista? Ser verdadeiramente adventista é ir aos sábados na igreja? E se eu for para um lugar que eu não posso ir aos sábados à igreja? Porque não tem. Ser adventista do sétimo dia é usar um determinado tipo de roupa? Ser adventista do sétimo dia é... O que é ser adventista do sétimo dia? É ter um cargo na igreja? É fazer pequenos grupos? É aparecer na quarta e no domingo à igreja? O que é ser adventista do sétimo dia? Verdadeiramente. Ser adventista do sétimo dia é proclamar, é viver essa mensagem, que é o oposto da mensagem do mundo secular. É crer na criação, num Deus criacionista, a despeito do que o mundo diga de diferente. Às vezes a gente acha que é muito simples. E nós estamos mandando os nossos filhos às universidades para serem médicos, enfermeiros, engenheiros, geólogos, biólogos. E eles vão se deparar com todas essas mensagens. Hoje é o dia de erguer os muros e falar para eles: olha, há um Deus criador. Você foi feito à imagem de Deus.
E por mais que você vá ocupar os bancos da universidade e escute qualquer outra coisa, você, meu filho, você, minha filha, foi chamado por Deus para ser luz naquele lugar e levar a mensagem de um Deus criador. Amém? Esta é a mensagem adventista. A mensagem adventista, ao ponto que fala que nós cremos num Deus criador, nós cremos também num Deus redentor. Porque redentor vem da palavra coel, que significa aquele que devolve. Quando Jó fala assim, porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará, e os meus olhos o verão, não outro. Quando ele diz isso, ele está dizendo, porque eu sei que aquele que devolve, sabe aquele que devolve? Aquele que devolve os filhos que eu perdi. Aquele que devolve a alegria que eu perdi, a saúde que eu perdi, a vida que eu vou perder, porque ele achava que ele ia morrer naquele momento. Esse que devolve, o meu redentor, voltará e os meus olhos o verão. Sabe por que ele podia dizer isso? Porque ele cria que aquele Deus era criador. Porque se a gente não crê que é criador, onde que entra a redenção? Ter uma mensagem adventista, angélica, pregar as mensagens angélicas, é acreditar na mortalidade da alma. Quando nós ligamos a televisão, escutamos músicas e tudo mais, e o mundo grita o contrário disso. Fala de uma imortalidade. Diz que nós podemos levar a vida como quisermos, do jeito que quisermos, porque teremos uma segunda chance. Não é isso que diz? E entre outras coisas, pessoas que têm medo, eu conheço crianças, eu já vi em escolas, crianças pequenas, com medo de um banheiro ou qualquer coisa assim, porque acha que pode ver qualquer coisa. Nós acreditamos na mortalidade da alma. E ao contrário do que as pessoas podem pensar, isso, crer na mortalidade da alma, é uma bênção. É uma alegria, porque nós acreditamos também na ressurreição por consequência. Amém? E crer na ressurreição, aí sim, é crer numa vida eternamente feliz. Amém? E nós cremos também na profecia da forma historicista e não preterista. Historicista, o que é historicista? Cremos que o Senhor tem o controle da história deste mundo. E que muito em breve Ele voltará. Amém? Numa visão panorâmica, rapidamente, nós entendemos que o mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filho de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas, que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos por vir. Por vir devia estar separado, tá, irmãos? Perdoe. Como povo, temos recebido importantes mensagens inspiradas através da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem diante de nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos anima para um preparo que precisamos diante da grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Em Romanos 13:11 diz assim, vós que conheceis o tempo. Se há um povo nesta terra que conhece o tempo, esse povo somos nós. Nós vivemos no tempo em que breve Jesus voltará. As etapas cumpridas nos diz sobre os grandes impérios da antiguidade, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma e os reinos. E que tudo aconteceu de acordo com a profecia. Fala dos 1260 dias de supremacia papal. Do reino se levantou e que também foi ferido, conforme a própria profecia. E que hoje nós assistimos, conforme a profecia, o ressurgimento desse reino. Vemos também a profecia de 2.300 tardes e manhãs, que aconteceram nos seus mínimos detalhes, e o cumprimento da proclamação da terceira mensagem angélica, também de acordo com a profecia. Todas essas etapas nos levam a crer que falta muito pouco para nós vermos o maior e mais maravilhoso momento da história, que é a breve volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Quando olhamos para o passado, nada temos a recear quanto ao futuro. Não precisamos ter medo que o Senhor vai cumprir a sua palavra. Por quê? Porque o passado, as profecias que já aconteceram, nos asseguram a fiel palavra do Senhor Jesus. Amém? Mas muito em breve, nós vamos viver alguns momentos de angústia. Haverá um selamento, a chuva serôdia, a preparação intensiva, o fim da obra da sacuditura, e tudo isso regado com o tempo da angústia. Para este tempo, nós precisamos de uma preparação.
E a igreja do Senhor, neste tempo, foi chamada para levar essa mensagem ao povo, ao mundo. E preparar um povo para este tempo, para se encontrar em pé. Mulheres, o ministério da mulher existe para levantar um grupo de mulheres fortes, firmes, seguras, que levarão esta mensagem. Não uma outra mensagem, esta mensagem. Prepararão mulheres que poderão levantar a sua família, os seus filhos, serão verdadeiras auxiliadoras do seu esposo, para que todos esses possam se encontrar um dia com o Senhor. Amém? É para isso que existe essa igreja e o ministério que você representa. Finalizando, porque o tempo não vai dar. Finalizando, quando o Faraó chamou Moisés, disse assim: Moisés, quem é que vai? Quem é que vai fazer festa ao Senhor? E Moisés respondeu: iremos nós, nossos filhos, nossas filhas, nossos servos, nossas mulheres, nossos velhos, nossos animais, todos nós iremos fazer festa ao Senhor. Ministério da Mulher. Quem irá fazer festa ao Senhor? O Ministério da Mulher sozinho? Não. Senhor, eis aqui as suas mulheres. E nós iremos, nós, nossos esposos, nossos filhos, nossa mãe, nossas mães, nossos pais, todos nós iremos fazer festa ao Senhor. Porque muito em breve nós viveremos isso. Todos nós entramos na nuvem. E estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroa muito brilhantes, outros nem tanto. Algumas coroas eram repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Mas todos estavam perfeitamente satisfeitos com suas coroas. Haviam anjos todos ao redor, enquanto nós caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e poderoso braço, segurou o portal de pérola e fê-lo girar sobre os luzentes gonzos e nos disse: lavaste as vossas vestes em meu sangue, permanecestes firme pela minha verdade. Entrai. Todos entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade santa. Amém? Nós vamos ouvir um hino agora, para encerrarmos, que fala exatamente sobre isso. Que muito em breve nós iremos, nós, nossos filhos, nossas filhas, nossos servos, nós iremos todos, esposos e esposas, iremos todos fazer festa ao Senhor. Falta muito pouco. Muito em breve nós veremos Jesus voltar.